Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o sistema cardiovascular e suas relações com o exercício. O sistema cardiovascular, ele consiste em um meio pelo qual o sangue circula em todos os tecidos do nosso corpo. Entender como esse sistema funciona e como ele reage ao exercício nos dá um embasamento para a prescrição e como controlar a intensidade desses exercícios. Nós vamos chegar nisso até o final da aula. Gente, quando a gente fala sobre o sistema cardiovascular, ele tem algumas funções importantes e primordiais. Elas são 4. Para começar, o sistema cardiovascular ele é importante quando se fala sobre transporte. Esse sistema ele tem como a principal função o transporte de oxigênio e nutrientes para os diversos tecidos corporais. Por que isso é importante? Vocês lembram quando falávamos no conteúdo sobre bioenergética, sobre os metabolismos, que eles utilizam oxigênio, no caso do metabolismo aeróbico, e eles utilizam nutrientes que vêm da nossa alimentação. Esses nutrientes, eles chegam até as nossas células para se transformarem em energia juntamente com o oxigênio através da corrente sanguínea, então através do nosso sistema cardiovascular. Então, uma das suas principais funções é essa disponibilização de oxigênio e nutrientes para os tecidos corporais, para os nossos órgãos. Da mesma maneira como as nossas células trabalham, como o metabolismo celular ele vai trabalhando, a gente viu que vão sendo criado um acúmulo de metabólitos e de CO2. Então, por meio desse mesmo sistema cardiovascular, a gente consegue remover esses metabólitos e esse CO2 através da corrente sanguínea e enviar esses metabólitos para locais onde eles serão eliminados. No caso do CO2, ele é enviado pela corrente sanguínea até o pulmão e no pulmão ele é liberado através da nossa respiração. Outra função do sistema cardiovascular é transportar hormônios que são produzidos lá nas nossas glândulas endócrinas. Dois hormônios que são muito utilizados durante o exercício é a adrenalina e noradrenalina, que a gente vai ver que a adrenalina e a noradrenalina elas impulsionam uma contração do coração, aumentando a frequência cardíaca. Então, pela corrente sanguínea que a gente tem o transporte desses hormônios até onde eles devem atuar para conectar com seus receptores. Outra função do sistema cardiovascular é a de manutenção da temperatura corporal. Como que é isso? Quando a gente está praticando um exercício muito intenso, a nossa temperatura corporal ela tende a aumentar. O que o nosso sistema cardiovascular faz? Ele aumenta o nosso fluxo sanguíneo para as regiões, para os tecidos mais próximos da pele, e eles dissipam calor para controlar a nossa temperatura corporal. Mesma coisa quando a gente está num ambiente com a temperatura muito fria, o nosso sistema cardiovascular, ele envia sangue para os nossos órgãos internos para eles manterem o seu funcionamento e evitar algum distúrbio, algum distúrbio devido a essa condição climática. Então, o nosso sistema ele se aperfeiçoa de acordo com a temperatura e participa desse controle aí da manutenção da homeostase da temperatura. O sistema cardiovascular, ele tem alguns componentes. Quando a gente fala que o sangue, ele transporta, ele remove, ele mantém essa temperatura, a gente fala que o sangue, ele é um veículo, ele age como um veículo. Então, através do sangue, a gente consegue transportar o oxigênio até todas as células do corpo, os nutrientes da nossa alimentação,
para todas as partes do corpo. Então, o sangue, a gente pode pensar no sangue como um veículo, como um meio de veículo. Esse veículo, ele precisa de vias de acesso, então ele precisa ter caminhos para ele seguir para chegar ao órgão de destino, ao tecido do corpo do destino. Então, essas vias de acesso do sangue são chamadas de vasos sanguíneos. E a gente tem as veias, as artérias e os capilares, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Outro componente do sistema cardiovascular, o sangue, ele tem que estar em movimento. Então, sempre ele tem que estar em movimento para buscar para remover esses metabólicos e levar o oxigênio e os nutrientes até os tecidos. Então, ele sempre tem que estar em movimento por essas vias de acesso, que são as artérias, as veias e os capilares. Esse movimento ele é garantido através de uma bomba propulsora. Então, existe uma bomba muscular, que é o nosso coração, que ela, a partir das contrações, ela faz com que esse sangue circule pelos vasos sanguíneos, exercendo as funções citadas anteriormente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o coração. O coração, que é a nossa bomba propulsora, que vai dar força para que o sangue consiga circular sobre todos os tecidos do nosso corpo, levando oxigênio, removendo CO2, levando hormônios, nutrientes. Então, ela é a bomba que vai fazer com que o sistema circulatório consiga desenvolver suas funções. O coração, ele é dividido em 4 câmaras. O que é isso? O coração, ele tem um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. O coração, ele funciona como uma bomba. Só que, frequentemente, na literatura, a gente ouve falar assim, que o coração tem uma bomba direita e uma bomba esquerda. A bomba direita é composta pelo átrio direito e o ventrículo direito, e a bomba esquerda é composta pelo átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Esse lado direito do coração, ele é ilustrado nos livros da cor azul. E o lado esquerdo do coração é ilustrado da cor vermelha, como na imagem que vocês estão vendo. Vocês estão vendo, entre o lado direito e esquerdo do corpo, a gente tem uma massa muscular, que está de rosinha clarinho aí na imagem. Essa massa, essa parede muscular, é chamado de septo interventricular. Ele evita com que o sangue do lado direito se misture ao sangue do lado esquerdo. O coração, ele apresenta algumas válvulas, ou alguma válvula, como é chamado. Válvulas ou válvula. O que é isso, professora? Essas válvulas, elas são uma estrutura que evita com que ocorra um refluxo do sangue. Como que é isso, professora? O sangue chega ao nosso coração e vai diretamente para os átrios. Dos átrios, o sangue passa para os ventrículos e depois ele é impulsionado para as artérias que vão direcionar esse sangue para os sistemas do corpo, para os tecidos do corpo. Então, o sangue ele tem um caminho para ser feito dentro do coração. Ele tem um percurso que ele segue dentro do coração até atingir os nossos tecidos. Esse percurso ele é mantido pelas nossas válvulas. Essas válvulas, então, elas têm a função de evitar o refluxo do sangue e impede o retorno do sangue em sentido contrário ao que ele deveria ir. Além de impedir que esse sangue, como se ele espirrasse durante a contração. Então, essas válvulas, elas têm esses controles dos volumes sanguíneos e evita que o sangue ele vá em sentido contrário, ou seja, dos ventrículos eles passem para os átrios e não para a artéria para ir para o tecido corporal.
Então, no coração, a gente tem 4 válvulas aí. A gente tem as válvulas atrioventriculares, que fica entre os átrios e os ventrículos. Do lado direito do coração, a gente tem uma válvula tricúspide, que é formada por 3 partes. Essa válvula, ela fica entre o átrio e o ventrículo direito, a válvula tricúspide. Quando a gente fala sobre o ventrículo direito, que manda o sangue que está aqui do lado direito do coração para a artéria pulmonar, a gente tem outra válvula, que é chamada de válvula pulmonar. Essa válvula ela evita que o sangue que está aqui na artéria pulmonar retorne para dentro do ventrículo, né? E faça um movimento contrário. Já do lado esquerdo do coração, a gente tem outras 2 válvulas. Também uma válvula atrioventricular, que é chamada de válvula mitral ou bicúspide. Essa válvula, ela também evita o movimento de retorno do sangue que está aqui no ventrículo para dentro do átrio. E ela evita, então, essa circulação em sentido contrário. Existe outra válvula entre o ventrículo e a artéria aórtica, que é a maior artéria do nosso corpo. Ela tem as suas ramificações aqui para a cabeça e para os membros, mas ela é a maior artéria do nosso corpo. Entre essa artéria e o ventrículo esquerdo, a gente tem uma válvula aórtica, que leva o nome aqui da artéria, né? Ela também evita que o sangue que está nessa artéria retorne para dentro do ventrículo. O coração, ele tem todas essas estruturas, essas câmeras, essas válvulas, e essa quantidade, esses espaços entre o coração e também, para ajudar nesse fluxo sanguíneo. Ou seja, o coração, ele deve receber o sangue que vem dos nossos tecidos, mas ele também deve propulsioná-lo para o destino dele, que são os tecidos corporais. Então, o coração ele tem essa estrutura, essas válvulas, para esse fundamento, para que ocorra um fluxo sanguíneo de maneira correta para todos os tecidos do nosso corpo. Quando a gente fala sobre essa circulação sanguínea, entra a parte dos vasos